Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo sobre Ripple XRP e hoje, pessoal, trazer aqui uma notícia importante sobre o que? O varejo sempre está de olho no gráfico, como vocês podem ver. No gráfico nós colocamos resistência, suporte, aonde, os grandes investidores estão comprando ali algumas métricas, o suporte muito forte que está em US$ 2 até então, na última semana, pois esse gráfico é semanal, ele caiu aqui ó, para 1,76, só que está tentando se recuperar. Ainda não perdeu seu suporte, pois ó, vocês podem ver esse paviozinho que aconteceu nessa semana, tá? Isso aqui é uma força compradora quando o preço cai ali abaixo de um suporte, eles compram para voltar novamente no suporte. Isso aconteceu na semana do mês de novembro, no dia 17, aconteceu naquele crash, que aconteceu com o BTC caindo muito forte, há algumas altcoins caindo até 90%, e aqui também, ó, pavio, ó, teve um pavio grande lá em abril, outro pavio grande aqui, então esse suporte está muito grande. Mas como eu falei, nós do varejo ficamos olhando algumas métricas gráficos para ver o que pode acontecer com o XRP. Mas, pessoal, enquanto nós do varejo aí olha gráficos, preços do XRP, as grandes instituições estão de olho em Washington DC. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês por que temos que ficar de olho em Washington DC. E é uma notícia muito legal. Dei uma lida aqui, encontrei informações muito legais que vocês vão ver. O mercado, de cripto está sempre, naquele olhar, além da simples movimentação de preço. É as notícias que vêm acontecendo dos Estados Unidos, da Ásia, do Japão, No entanto, em momentos de incerteza, a maioria das pessoas, o que acontece? Volta seus olhares para os gráficos, vendo o nível de suporte, volatilidade de curto prazo, resistências, O que muitas vezes passa despercebido é que mudanças mais significativas do mercado raramente começam nas telas ali no gráfico, Elas têm início em câmaras regulatórias, em projetos de políticas, em discussões a portas fechadas que redefinem as regras de participação. Essa camada, pessoal, mais profunda da realidade do mercado é o que o X Finance Bull destacou em uma publicação recente que ele fez ali no X, chamando a atenção para uma lacuna crescente entre os focos do varejo e a prioridade institucional. Investidores debatem se a recente queda do XRP sinaliza uma fraqueza ou oportunidade. É o que eu sempre falo, pessoal. Quando você está ali acreditando em um projeto, você tem que ter paciência e sempre um caixinha ali para você comprar nas quedas. Não existe alta infinita, Enquanto isso, instituições acompanham de perto o Washington DC, onde os reguladores estão moldando o futuro das criptomoedas. O X Finance, pessoal, fez essa publicação ali dentro do X. A Ripple acaba de se reunir com legisladores para moldar o projeto de lei que rege ali o mercado de criptomoedas. E o Tesouro está liberando a pista. A Lei Clareza está chegando, 2026 é o prazo. E o XRP já está à frente da curva, aprovado pelos tribunais em conformidade com a CFTC, stablecoins R-Lush em ascensão, fluxos de ETF em alta e integrações bancárias reais já disponível. Agora imagine o que acontecerá quando os bancos americanos receberem oficialmente o sinal verde para tokenizar e liquidar entre blockchains. Isso não é uma narrativa, é uma questão de conformidade e está acontecendo rapidamente. Você se lembrará desta queda como o momento em que a maioria das pessoas interpretou aí mal a clareza realmente o que significa. O que acontece? Essa queda, pessoal, é como oportunidade. Com tudo isso que você está vendo, como a Ripple está se preparando, principalmente, virando um banco, e aqui ele fala muito sobre conformidade ESFTC, os fluxos em alta em ETF, o R-Lush em alta, aprovar nos tribunais, agora tudo ali em perfeição, regulamentado nos Estados Unidos. Para vocês verem essa mensagem, o que significa até então, tem um vídeo aqui, só que é em inglês, pessoal? É complicado
para nós entender, tá? E o Washington, e não os gráficos, está impulsionando a próxima fase. As instituições estão acompanhando o desdobramento lá em Washington à medida que os órgãos reguladores definem então as regras de nortearão, né, a próxima fase de crescimento das criptos. Essas discussões coincidem com a intensificação dos esforços dos reguladores americanos para lidar com incertezas antigas em torno de blockchains, stablecoins e dessa infraestrutura de pagamento que é a principal utilidade de XRP, né? O vídeo que você viu ali, como eu falei, está em inglês, né, que está incorporado na publicação, ilustra essa mudança de tom. O orador, né, o palestrante que fez ali essa palestra, ele enfatiza, né, o compromisso renovado com a revisão das barreiras regulatórias que restringem a inovação e, ao mesmo tempo, que considera reformas destinadas a desbloquear todo o potencial desse mercado de capitais americanos. É importante também, pessoal, destacar que a mensagem se concentra na construção de um sistema financeiro que atende os cidadãos comuns ali, né, dos Estados Unidos, e não apenas as instituições, como uma perspectiva que alinha perfeitamente com a eficiência dos pagamentos baseados em blockchain e também na liquidação em tempo real. E essa clareza e o papel de tesouro, né? O movimento, né, que está em torno dessa legislação que sobre as criptos está ganhando força com o projeto Lei Clarity, né, que está emergindo com um ponto focal de atenção ao mercado, embora ainda em desenvolvimento. Esse projeto visa estabelecer, então, limites regulatórios claros, supervisões jurisdicionais e caminhos de conformidade para ativos digitais lá dentro dos Estados Unidos. Os esforços, né, paralelos do Tesouro dos Estados Unidos para formalizar as estruturas das stablecoins sugere a coordenação regulatória que está acelerando em vez de estagnar. E esse cenário, né, reforça a ideia de que 2026 representa um período crítico. Até lá, espera-se que o capital institucional se direcione decisivamente para os ativos que estejam em conformidade com expectativas regulatórias. E por que o XRP está com essa estrutura à frente do mercado, né? O posicionamento do XRP nesse cenário, né, em constante evolução, não é acidental. Seu status legal, esclarecido por meio de decisões judiciais nos Estados Unidos, eliminando um nível de incerteza que continua a inibir participações institucionais. Do ponto de vista aí da conformidade, o XRP opera dentro de uma estrutura que se alinha com a supervisão semelhante e a commodities, reforçando sua relevância no sistema financeiro. E a iniciativa, né, do stablecoin também da R-Lush fortalece ainda mais esse alinhamento, chegando em um ponto em que os ativos digitais lastreados em dólar estão se tornando o foco central. E ao mesmo tempo, né, a expansão institucional a produtos vinculados ao XRP está se expandindo gradualmente, né? Como sugere, né, o X Finance Bull, a atual queda do mercado pode ser lembrado né? Ser lembrado menos como uma correção técnica e mais como um momento de interpretação equivocada generalizado. E essa clareza regulatória não surge em focos de artifício, além vem por meio de legislação, aprovações regulatórias e prontidão institucional. Quando os bancos, né, nos Estados Unidos receberem autorização explícita para tokenizar ativos e liquidar blockchains interoperáveis, os ativos já criados para este ambiente não precisam ser convertidos, né? A história XRP está se afastando de narrativas de especulação e caminhando em direção à inevitabilidade estrutural. O gráfico pode chamar a atenção, mas o verdadeiro caminho está se desenrolando lá em Washington DC. Para vocês verem o que está acontecendo, o que está sendo preparado para o XRP a longo prazo, pessoal. E como fala a matéria, né? Enquanto nós ficamos ali no varejo, no próprio gráfico, ai meu Deus, o que vai acontecer? As instituições estão de olho nos desenvolvimentos que está acontecendo da Ripple XRP. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.